Bom dia a todos, aqui é Ramo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre volume. Bem, deixei desenhado aí um quadradinho dentro de um quadradão, um cubinho dentro de um cubão, porque antes da gente discutir volume, é bom a gente dar uma lembrada rapidamente qual é a lógica de calcular área, ok? Então, olha, esse quadradinho que eu desenhei aqui não é um quadradinho qualquer, é meu quadradinho padrão. Se eu quero saber a área de alguma coisa, eu tenho que saber quantos quadradinhos desses cabem dentro do que eu estou medindo, no caso um quadrado, ok? Então, ele tem uma unidade padrão, que pode ser centímetro, metro, quilômetro, o que você quiser diante das suas necessidades. Ou seja, qual vai ser a área desse quadradinho que eu pintei de pretinho aqui, ó? Ele vai ser U ao quadrado, ou seja, vai ser centímetro quadrado, quilômetro quadrado, palmo quadrado, o que você quiser. No caso específico aqui, você consegue contar, ó, 4 por 4, 16. Então, você tem um quadrado aqui com 16 unidades quadradas de área. Beleza? Bem, uma vez que você entendeu essa lógica, você pode extrapolar ela para volume. Eu pego um cubo padrão com uma unidade U, legal? Mais uma vez, centímetro, milímetro, o que você quiser, tá? Como os lados dele são todos iguais, eu posso dizer que ele tem U ao cubo de volume, ou seja, 1 centímetro cúbico, 1 metro cúbico, o que eu quiser, beleza? E eu tenho que saber, para poder calcular o volume, quantos desses cubos cabem aqui. No caso específico, ó, desenho um cubo grande aí, vou ver, ó, de lado aqui eu consegui colocar 4, ele nessa medida aqui couberam 4, beleza? E aqui também, convenientemente, desenhei de forma a caber 4 assim também. Show de bola? Agora vamos dizer que você queira como que ladrilhar esse chão aí. Você quer que ele tenha todo ocupado, tá ok? Como se estivesse colocando piso nele. Se eu quiser colocar o piso, eu vou enxergar como estou enxergando aqui de cima, ó, ok? Eu vou ter 16 pisos aqui. Como é um cubo, eu também tenho 4 unidades aqui. Então, em cada empilhamento vai caber mais 16. Ó, cabe mais 16 aqui, mais 16 aqui, mais 16 aqui. 16 4 vezes, cabem 64 unidades cúbicas e esse é o volume do meu cubo. Beleza? Essa é a ideia global. Se você entendeu ela, o resto fica mole. Ou seja, como é que eu faço para calcular o volume do cubo? Primeiro eu calculei a área da base. No meu caso aqui, 16 unidades quadradas. Beleza? E depois multipliquei pela altura. Só que no caso específico do cubo, a área da base é L ao quadrado e a altura também é L. Então, o volume do cubo é L ao cubo. Beleza? Agora você diz assim, Remo, se fosse um paralelepípedo, tranquilaço. É a mesma lógica. Ó, olha aqui o chão, ó, que você vai ladrilhar. Você tem que calcular a área dessa base aí. Ah, mas eu quero o volume. Então, tem que multiplicar pela altura. Simplesmente isso. No caso específico do paralelepípedo, o que você vai fazer? Você vai multiplicar as 3 dimensões, porque a área da base é L vezes B, ou seja, largura vezes comprimento, tá ok? Para saber o volume, basta multiplicar a altura. Aí você pega as 3 unidades aí, multiplicou, beleza, ok? Aí você fala assim para mim, mas Remo, molinho se for um retângulo, e se for uma outra figura qualquer? Bem, deixei aqui de exemplo um prisma reto de base hexagonal, ok? A área do hexágono, você sabe lá da outra aula, você sabe essa área aí, poderia ser um triângulo, poderia ser um pentágono, poderia ser o que você quisesse nessa área. Então a lógica é a mesma. Qual é o volume do prisma reto? A área da base, seja ela qual for, você multiplica pela altura. No caso aqui, eu quero que você só enxergue que eu não desenhei o hexágono
o prisma de base hexagonal em pé, para que você pudesse enxergar essa área com uma facilidade. Beleza? Mas é a mesma coisa. Aí você fala assim, mas Gema, e se aí em vez de um polígono eu tivesse um círculo? Tranquilão. A lógica é a mesma. Tá ok? Até porque, usando um pouquinho a imaginação, você pode pensar que um círculo é um polígono de infinitos lados. Pô, show de bola. Então, mesmíssima coisa, ó. O volume disso aí vai ser a área da base multiplicado pela altura. Tá ok? Só que, no caso específico do cilindro, qual é a área da base? Π, que multiplica o r ao quadrado. Legal? Então, o volume vai ser πr ao quadrado multiplicado pela altura, simplesão assim. Aí você fala para mim que estava indo tudo muito bem, até que, poxa, você começou a ter que saber aí, tanto de cilindro quanto de prisma, se ele for inclinado, se ele não for reto. Bem, para você entender isso, eu fiz esse desenho aqui que eu quero que você enxergue. Empilhei 4 moedas, empilhei as mesmas 4 moedas e deixei na diagonal. Se elas são as mesmas moedas, elas ocupam o mesmo volume no espaço, concordam comigo? Então, o volume é a mesma coisa, ó. O volume é a área da base que multiplica a altura. Ou seja, estou dando aí um exemplo de um cilindro, mas você pode pensar isso para qualquer coisa, tá? Eu coloquei 4 moedas porque é o que deu para desenhar aí, deu para perceber que é um desenho meio chatinho de fazer, legal? Mas você pode colocar infinitas moedas assim, até que juntando tudo, essas crianças todas façam assim, ó. Legal? E você tenha um cilindro meio besta aí inclinadão, ok? Então, o volume é o mesmo. O único cuidado que você tem que ter é que essa linha verde não é a altura. A altura está aqui, ó. A altura está aqui. Então, pode ser que você, na questão, tenha que jogar um Pitágoras, tá ok?